Bom dia, o meu nome é João Praia, estratega-chefe do Banco de Investimento Global. Estou aqui para vos falar um pouco, nos próximos 30 a 35 minutos, sobre as nossas perspectivas para aquilo que é o terceiro trimestre do ano, do ponto de vista de implicações económicas e, obviamente, do ponto de vista cross-asset. Este webinar terá duração, como eu disse, 30 a 35 minutos e vou procurar ser o mais direto e o mais simples possível para que os ângulos sejam claros. E para tal, começo logo pelo posicionamento. O nosso posicionamento é nesta fase relativamente defensivo no meio do verão, portanto não temos aquela célebre adagem do sell in May and go away, mas nós estamos nesta fase relativamente defensivos ao longo deste verão, sobretudo pela questão da desaceleração do contexto macroeconómico e pelo nível de avaliações, sobretudo no ramo de tecnologia e do posicionamento excessivo dos investidores internacionais, que estão basicamente todos a fazer o mesmo play. E, portanto, nós temos uma visão mais neutral para o mercado de ações e um bocadinho mais positivos para o segmento obrigacionista, que mesmo com spreads relativamente estreitos, neste caso do lado corporativo, apresentam níveis de retorno, não só níveis de retorno ajustados ao risco, mas sobretudo níveis de retorno a níveis absolutos, na casa dos 4%, ou mesmo acima, se considerarmos segmentos de crédito de pior qualidade. Nós gostamos do segmento de investment grade e do high yield de curta duração, digamos com duração até entre os 3 e os 4 anos, que oferece níveis de retorno ajustado a riscos muito interessantes. E, portanto, mais neutrais para o lado das ações, e dentro das ações preferimos os plays de quality e de value, e o nosso play mais, digamos assim, mais agressivo está relacionado com o índice de small caps americanas, das empresas de pequena capitalização bolsista, que é o índice Russell 2000, que é, de certa forma, o play que nós mais gostamos no mercado de ações já desde o início do ano, e que no início deste mês, portanto em agosto, nós estamos a fazer este webinar a meio de agosto, acabou por ter um desempenho absolutamente estelar, em contraponto com uma queda do Nasdaq forte, ou seja, nós temos tido uma queda de cerca de 7% do Nasdaq desde os máximos, e as small caps, que é um play que nós gostamos, nas últimas semanas já subiram cerca de 15%. No que respeita a commodities, estamos relativamente neutros e, como referi, em crédito, obrigações, privilegiamos o segmento investment grade na Europa e também o high yield, mas com durações, como eu vos disse, até aos 3, 4 anos. Key calls, basicamente small caps US nos Estados Unidos, como eu vos referi. Agora, de facto, tiveram um ressalto verdadeiramente espetacular, portanto, estamos a falar no início do trimestre uma valorização acima de 10% do Russell 2000. Nós continuamos a achar que este ângulo de investimento continua com pernas para andar, mas agora, eventualmente, a um ritmo, digamos assim, mais moderado. Mas continuamos a destacar o ângulo de interesse do Russell 2000. Agora vou-vos procurar contar a história macroeconómica e porque é que a nossa visão cross-asset, digamos assim, e do ponto de vista da alocação de ativos, é exatamente aquela que eu referi no início deste webinar. Do ponto de vista de história macro, o que nós devemos observar, ou o que observámos do segundo trimestre para o terceiro trimestre, foi uma deterioração da atividade, sobretudo nos Estados Unidos, e, portanto, na prática, o cenário de no landing, ou seja, em que a economia americana aguentava-se de forma incólume face ao ciclo de endurecimento monetário que levou, como sabem, as taxas de juros para níveis máximos, nos 5,5% no caso das Fed Funds. Nós passámos de uma probabilidade de no landing, em que a economia continua praticamente incólume e indiferente a este endurecimento monetário cumulativo, digamos assim, já nos últimos 2, 3 anos, e passámos dessa probabilidade de 55% para 30%, reduzimos essa probabilidade no landing e aumentámos a probabilidade de um soft landing, que passámos de 40% para 65%, sendo que a expectativa de um hard landing, ou seja, uma recessão, sobretudo uma recessão severa, porque um hard landing implica sempre uma recessão, mas não implica qualquer recessão, implica uma recessão mais severa. Aí nós continuamos a atribuir uma probabilidade residual na casa dos 5% e eventualmente precisaríamos essencialmente de choques exógenos que nesta fase poderiam apenas resultar eventualmente de uma maior instabilidade da vertente geopolítica. Num cenário de soft landing, cabe aqui ressalvar que o soft landing pode ser um soft landing sem recessão, como pode ser um soft landing com uma recessão mais moderada, digamos assim. Ou seja, este soft landing abarca estas duas possibilidades. Agora, o que parece óbvio é que estamos com uma desaceleração em curso da economia americana e a economia americana arrasta toda a economia global, mas há aqui algumas diferenças que nós gostamos entre regiões e blocos económicos que nós agora vamos tentar enumerar.
Muito interessante que a probabilidade de recessão nos próximos 12 meses na Europa e nos Estados Unidos caiu para mínimos dos últimos 5 anos, praticamente, sobretudo na Europa, em que a probabilidade de recessão foi já muito alta, já esteve na casa dos 80% ou muito perto de 100%. Mas se nós pensarmos bem, nós na Europa tivemos uma recessão no ano 2023. Só que foi uma recessão disfarçada por via do canal de manufatura, portanto tivemos os países em depressão que estavam muito expostos à atividade de manufatura e aqueles países como o nosso, ligados ao turismo e aos serviços, acabaram por ter uma performance razoavelmente boa. Mas o que é certo é que a Europa como um todo já esteve basicamente em recessão em 2023, não veio muito nos números, não veio muito nas notícias, mas foi claramente uma recessão, sobretudo uma depressão do ponto de vista de manufatura, que só não foi pior porque os serviços acabaram por aguentar melhor o bloco da atividade económica. E, portanto, neste último trimestre já houve um corte de taxas realizado pelo Banco Central Europeu, que já reduziu em 25 pontos base, portanto para 3,75 a taxa de depósitos, e é muito interessante verificar que temos vindo a excluir alguns cortes de taxas ao longo enfim, já desde o início do ano e que finalmente o mercado começou a repricear ou novamente a descontar novos cortes de taxas pelo Banco Central dos Estados Unidos, Fed e Banco Central Europeu, porque efetivamente começa a assistir-se a alguma deterioração do contexto económico. Por outro lado, aqui o que eu vos posso dizer do ponto de vista da economia americana é que este gráfico é absolutamente esclarecedor, é que do lado esquerdo, de facto, nota-se uma desaceleração pronunciada da atividade económica, sobretudo pelo vetor principal que representa para o produto americano, que é o vetor consumo. O vetor do consumo representa 70% do PIB americano e o vetor do consumo, como vocês conseguem ver aqui, teve um dos registros mais baixos dos últimos 3 anos no último trimestre. Hoje, à data de cerca de 25 de agosto, teremos uma importante divulgação dos dados relativamente ao PIB do segundo trimestre, já a primeira divulgação. É esperado uma recuperação destes 1.4 para 2.0, mas de facto a trajetória tem vindo a ser descendente e vamos ver se hoje, mais depois do almoço, os números acabam por entregar. O que é certo é que até agora o Banco Central, o Fed, foi bem sucedido em conseguir implementar ou engendrar uma soft landing, que foi a primeira vez, aliás a segunda vez apenas em 50 anos, depois da soft landing realizada entre 93 e 95, em que as taxas de juros subiram de forma exponencial e as taxas de juros subiram praticamente de 0 para 5,5, um bocadinho a replicar o comportamento que tiveram aqui entre 93 e 95, na altura subiram basicamente de 2 para 5,5 também, e a economia de facto aguentou e não teve um rescaldo para uma recessão, digamos assim. E, portanto, acaba por ser interessante verificar que esta resiliência, digamos assim, da atividade económica americana, surpreendente e de algum sucesso, digamos assim, do Fed em conseguir, pela segunda vez apenas em 50 anos, restringir de forma absurda o nível das taxas de juros e da política monetária e, mesmo assim, a economia americana não foi para a recessão. E, portanto, não quer dizer, obviamente, que vai acontecer, porque o nosso cenário central acaba por ser de algum nível da estrutura de preços ser desancorada no médio e longo prazo até o momento em que tivemos uma recessão. E, portanto, nós neste contexto, do ponto de vista de luta contra a inflação, nós estamos, obviamente, na última fase da luta contra a inflação, mas esta última fase de luta contra a inflação precisa de uma coisa essencial. Precisa de uma recessão. Nós precisávamos de uma recessão para esmagar a expectativa de subidas de preços que acaba por ser consistente. E na ausência de uma recessão, que é de facto o cenário central, ou pelo menos se tivermos uma recessão, provavelmente será uma recessão, ao que tudo indica, mais suave, mas na ausência de uma recessão, nós podemos entrar aqui num loop perigoso, que é ao ano, os preços, os índices harmonizados de preço, continuarem a subir 3% e 4% ao ano. Ou seja, já não vamos ter inflação na casa dos 10 pontos percentuais, como tivemos há 2 ou 3 anos atrás, mas podemos estar aqui todos os anos a ver a inflação a subir 3 ou 4% na ausência de uma recessão. Uma recessão iria matar esta expectativa de subida de preços e iria fazer um reset da expectativa de preços dos agentes económicos, das famílias e das empresas para níveis mais saudáveis e mais sustentáveis de longo prazo. E, portanto, não deixa de ser irónico que o melhor cenário, a melhor coisa que devia acontecer para a economia geral era ter uma recessão o mais rápido possível. Mas esse não é o nosso cenário base, é que provavelmente nós vamos aguentar e não vamos ter uma recessão, mas o reverso da medalha é que provavelmente a inflação vai ficar aqui ancorada entre os 3% e os 4% e isso vai criar condições não para uma recessão já, mas para uma recessão diferida no tempo, que eventualmente vai ser uma recessão mais severa. De qualquer forma, o nosso cenário no curto e médio prazo continua a ser um cenário relativamente benigno, digamos assim.
E, de facto, os bancos centrais têm vindo a subir as perspectivas da inflação, ao mesmo tempo que ou reduzem marginalmente as expectativas de crescimento económico. Outro aspecto interessante de verificar é o que é que está a acontecer com as commodities, ou seja, as commodities têm subido, o dólar também tem subido, e isto também acaba por levar a história da inflação a testar níveis de dificuldade mais altos, ou seja, porque nós sabemos que o crudo e o dólar são dois vetores inflacionários para a dinâmica da inflação global. A dinâmica da inflação mundial, nós sabemos que uma regra de polegar importante para ser utilizada em relação ao preço do crudo é que por cada 10 dólares de subida do preço do crudo nos mercados internacionais, isto, regra geral, tem uma implicação de cerca de 0,3 na inflação mundial. E, portanto, isto leva-nos a considerar que, de facto, o crudo tem uma grande correlação com aquilo que é a expectativa de médio e longo prazo para a inflação, sobretudo por via do ajuste do efeito base, mas já em relação à outra variável, que é relacionada com os custos de transporte e, sobretudo, o custo de transporte marítimo, que teve uma subida exponencial ao longo de todo o primeiro semestre de 2024, se nós atentarmos bem, esta subida replica muito daquilo que aconteceu no início do Covid, sobretudo final de 20 e início de 21, e, de facto, esta correlação entre a subida do custo de transporte marítimo em relação à inflação mundial, esta correlação não é tão evidente, sobretudo porque a componente do custo de transporte, o peso no basket da inflação mundial é, de facto, bastante limitado, é pouco mais do que 10%. Reparem aqui, temos o segmento de transporte e logística, que é a linha a vermelho. A linha a vermelho subiu bastante, por exemplo, quando nós tivemos o auge das disrupções das cadeias de valor, e na realidade a inflação subiu porque tivemos essencialmente uma insuficiência ao nível dos materiais e uma insuficiência ao nível dos recursos humanos. E, portanto, este é um ponto que nós queremos destacar, é que, de facto, esta subida muito pronunciada dos custos de transporte, que nós temos visto ao longo deste ano, não tem uma implicação direta no agravamento dos riscos inflacionários e estão muito mais relacionados com o que nós vemos na direita, também com aquilo que é a procura agregada. E este gráfico está assimétrico, ou seja, o gráfico está invertido, quer dizer que se o gráfico está aí para cima, estamos a ter menos procura agregada na Europa e nos Estados Unidos, está aí para baixo, temos mais procura, e nós, neste momento, temos os problemas do lado da oferta, do lado dos materiais e dos recursos humanos e menos procura agregada, eventualmente a pressionar a normalização da inflação. Sendo que ela continua sticky, é aquele cenário que eu vos referi, a inflação continua sticky nos 3, 4% e dificilmente vai para os targets de 2% dos bancos centrais na ausência de uma recessão. E é por isso que, de certa forma, ironicamente ou não, o melhor cenário para toda a gente era a recessão aparecer o mais rápido possível. Infelizmente a recessão não apareceu, veio disfarçada por uma recessão de manufatura o ano passado na Europa, mas a recessão não apareceu e ao não aparecer a recessão de forma mais evidente, os preços continuam aqui mais resilientes ao nível dos 3, 4% ao ano. E os Estados Unidos lidera este ciclo de inflação em cerca de 4 meses em relação à Europa. Significa isto que se a inflação não abranda nos Estados Unidos para o target, dificilmente também abrandará para o target no caso do Banco Central Europeu, sobretudo por esta via. É que os salários têm acompanhado bastante a inflação. Os salários na Europa e nos Estados Unidos tiveram quase, nos últimos 5 anos, subiram quase 30%, que é o nível acumulado da inflação. Se nós pensarmos bem, todo o basket de preços nós consumimos, desde supermercados, bens de consumo discricionário, se pensarmos também no mercado imobiliário, tudo isto está 30% acima do que estava há 5 anos atrás. É dramático, mas é um facto. Os preços estão 30% acima do que estavam há 5 anos atrás e é um preço permanente. Os preços não vão voltar para trás, a não ser que tenhamos, não é uma recessão, é uma depressão e deflação arrastada. E, portanto, nós temos que nos habituar a um contexto de vida que é duríssimo do ponto de vista de preços e é por isso que uma recessão seria tão boa para os investidores, finalmente, e aos agentes económicos, finalmente fazer um reset daquilo que seria a expectativa de preços, é que se os preços continuam a subir a 3, 4% ao ano, depois de já terem subido mais de 30% nos últimos 5 anos, nós vamos ter sempre um problema grave a médio e longo prazo e vamos, se não tendo uma recessão, seja ela moderada agora, vamos ter uma recessão mais severa mais para a frente. E sobretudo porque os salários têm acompanhado. Ou seja, isto acaba por prolongar o problema da inflação porque os salários têm totalmente acompanhado. Nós pensamos nos salários mínimos. Os salários mínimos em países da Europa nos últimos 5 anos já subiram, em alguns casos, 50%. Se nós olharmos para o salário mínimo em Portugal, o salário mínimo neste momento está perto dos 900 euros, estava a 500 euros em 2018. E tudo isto arrasta a inflação para cima, não é? Porque os salários acompanham a inflação. Na realidade, em Portugal, os salários médios não acompanham a inflação, mas como nós temos um peso muito grande de salários mínimos na percentagem dos salários totais, nós temos esta situação, que é os salários acompanhar a inflação.
o que acaba por ser bom, porque as pessoas acabam por, enfim, o rendimento disponível não ser tão afetado, digamos assim, mas do ponto de vista de luta contra a inflação, a subida dos salários acaba por ser um problema e hoje, quer dizer, nos últimos trimestres temos os senhores dos bancos centrais claramente a dizer temos que ter cuidado com a dinâmica dos salários, porque eles de facto estão a acompanhar muito. Os salários reais nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi mais um problema no início, porque, como sabem, em 2020 houve uma injeção enorme do ponto de vista fiscal e monetário, e portanto as pessoas nos Estados Unidos tinham mais dinheiro para ficar em casa, para lutar contra o Covid todos os meses do que se estivessem a trabalhar, e portanto houve de facto uma explosão da procura agregada no início de 2020 e ainda em 2021 e que levou a uma explosão da massa salarial e uma explosão da riqueza agregada das famílias, que na gênese está no problema desta inflação toda que nós temos, cumulativa de 30% nestes últimos 5 anos, e que muito provavelmente vai ser um problema que vamos ter que lidar com ele toda a década de 2020-2030, como lidámos na década de 60 e 70 do século passado. Nós é que felizmente, felizmente e infelizmente agora, habituámos a viver com a inflação estável abaixo de 2% e esse cenário agora parece uma quimera, não é? Longe vão os tempos em que nós tínhamos inflação até 2% completamente controlada e ninguém pensava em cenários de 3, 4% ao ano de subidas de preços. E de facto os salários têm acompanhado muito, na Europa também. Reparem, na Europa, na Alemanha, nós temos que ver que os sindicatos têm um peso muito grande nos conselhos de administração e, portanto, na realidade, a maior parte das empresas alemãs replica nos salários o nível de inflação. Se a inflação sobe 10, os salários sobem 10. Os salários mínimos sobem mais do que a inflação. E, portanto, temos aqui uma espiral cumulativa de preço-salário que, de facto, infelizmente, cristalizou-se para mal dos nossos pecados na Europa e nos Estados Unidos, sendo que na Europa os salários já sobem quase 5% ao ano, que é um nível absolutamente recorde da última década, mais uma vez cristalizando a ideia que vamos ter problemas em estabilizar a inflação no target dos 2% e vamos ter aqui provavelmente a inflação entre os 3 e os 4 ao longo de toda a década, até que finalmente chegue uma recessão e mate esta expectativa de subidas de preços permanente. Em cima disto, como nós no ano passado tivemos uma recessão no ponto de vista de manufatura e que pesou sobre alguns países core na Europa, em particular Alemanha, Holanda, este tipo de países, houve alguns, e também por esta subida de preços de bens transversais, na casa dos 30%, houve uma subida grande das taxas de poupança preventiva das famílias europeias, que estão 4 ou 5 pontos percentuais acima da média histórica. E houve um diferimento da intenção de compra de bens duradouros, de consumo discricionário, e uma subida do nível de poupanças. Isto agora com eventualmente a economia americana a mostrar-se mais resiliente. A China, de facto, a abrir algum canal devido ao vetor manufatura, que é uma correlação direta com a Europa. Podemos ter um segundo layer, que é as famílias europeias a começar a consumir mais na Europa, prolongando ainda mais o problema da inflação. Essa é uma situação interessante de verificar, sendo que nos Estados Unidos o consumidor começa a ser muito constrangido. Até porque as taxas de poupança nos Estados Unidos, em vez de serem 15 ou 20 como na Europa, são abaixo de 5%. E começamos a ver já alguns níveis de incumprimento de crédito ao consumo, sobretudo excluindo os maiores bancos. E se nós olharmos para o gráfico da direita, o estoque de crédito ao consumo direto, isto é nominal, tanto o consumo rolante, que é os cartões de crédito, como o não rolante, que é aquela parte mais de bens automóveis, como o crédito automóvel, o crédito para universitário, etc. Todo este tipo de crédito está a cair de forma muito agressiva nos últimos 2 anos. Portanto, indicando que o consumidor está claramente constrangido nos Estados Unidos e que, de facto, está a ter dificuldades a fazer face a este nível de custo de financiamento a 5,5, que é um custo, de facto, muito elevado. Os PMIs de serviço continuam a apontar para níveis, de facto, bastante sólidos, mas os PMIs de manufatura, depois do pullback, de uma recuperação forte no primeiro trimestre, começaram novamente a desacelerar no segundo trimestre, algo que nós pensamos que deverá ser mais a norma até ao final do ano. E do ponto de vista do consumidor, duas histórias distintas. A história do consumidor europeu a recuperar, precisamente porque o consumidor europeu veio de um ano muito difícil o ano passado, pela recessão da manufatura e pela subida das taxas da poupança preventiva, e o consumidor americano está em queda. É interessante verificar isso. Ao passo do ponto de vista de confiança empresarial, está mais equilibrado, porque aqui, sejamos claros,
o tecido empresarial americano é muitíssimo mais dinâmico e muitíssimo mais forte do que o tecido empresarial europeu e, portanto, aqui a atividade económica na Europa está sempre amarrada do ponto de vista de crescimento e do ponto de vista de expectativas em relação à economia americana. No mercado de trabalho, as condições são boas e, de facto, temos taxas de desemprego e participação estruturalmente a níveis favoráveis no longo prazo, mas começamos a ver alguma deterioração destes indicadores e por exemplo, a menção a novas contratações no mercado de trabalho dos Estados Unidos, nos earnings reports das empresas está a níveis mínimos dos últimos 2 anos e, de facto, os setores, no último indicador de contratação, os setores que tiveram mais peso de contratação foi essencialmente foram setores mais defensivos e também ligados à restauração e à hotelaria, mas depois mais defensivos ligados à healthcare e, sobretudo, também induzidos por governo, ou seja, setor público. O que indicia que o setor privado está aqui com alguma mais letargia do que se faria supor querer. No mercado, e agora vou tentar o que é que isto representa do ponto de vista para as taxas de juros e para o mercado de ações. E primeiro, nas taxas de juros, é que nós achamos que as taxas vão estar estruturalmente mais altas durante mais tempo. Portanto, dificilmente vamos ter taxas para os níveis de 0, 2 que nós tivemos durante toda a década de 2010 a 2020, que foi depois da crise de 2008 e ainda durante a vigência da crise soberana. E, portanto, nós tivemos a crise do Covid, tivemos um problema de inflação e vamos estar toda a década de 2020-2030 a lutar de forma muito forte contra este fenómeno que é bastante doloroso para todos. E vamos ter uma compensação de inflação estruturalmente mais elevada e que vai colocar as taxas mais altas e vamos assumir um retorno real também porque, por exemplo, sobretudo no caso americano, isto aplica-se mais no caso americano do que no caso europeu, como temos níveis de dívida absolutamente estratosféricos, o debt GDP americano já está acima dos 130 e o custo de financiamento americano anual hoje já é acima de 1 trilhão só pagamento em juros. E reparem, 1 trilhão em juros é mais de 1 tri de juros, de custo do Tesouro Americano em juros, é mais do que, por exemplo, o corte de impostos que foi lançado por Trump em 2016, quando foi eleito. E, portanto, isto também nos diz que há aqui pouco espaço. Isto é um tema que depois está induzido um bocadinho às eleições americanas. Não há muito espaço para a política fiscal americana ser altamente expansionista, seja com Trump, seja com Kamala Harris, porque, de facto, os níveis de endividamento e os níveis de custos, e, sobretudo, os custos de financiamento hoje, as Treasuries a 10 anos estão a 4,30, quando há 10 anos atrás, quando Trump foi eleito, ou há 8 anos atrás, quando Trump foi eleito, as Treasuries a 10 anos estavam a 1%. Portanto, passámos de um custo de financiamento de 1% para um custo de financiamento de 5%. Isso faz toda a diferença para a dimensão da política fiscal, para a expansão da política fiscal que a administração, seja Trump, seja Harris, poderá fazer no próximo ano, de qualquer que seja o novo inquilino da Casa Branca. Do ponto de vista de term premium, é esta lógica, ou seja, temos as curvas totalmente negativamente inclinadas, com as taxas de curto prazo acima ainda das taxas de longo prazo, e esta gradual reversão, porque as taxas estão a reverter gradualmente, naturalmente que esta situação deverá favorecer a inclinação das curvas com as maturidades de 5 anos para a frente, mais longas, a manter-se relativamente ancoradas. E, portanto, nós achamos que 4,5 nos 10 anos dos Estados Unidos é um nível relativamente justo, sendo que o spread para as bunds alemãs andará na casa dos 150 pontos base, ou seja, 1,5%. Portanto, se tivermos taxas a 4 nos Estados Unidos, a 10 anos teremos taxas na Alemanha a cerca de 2,5%. Pensamos que é um valor justo, que é na prática perto da taxa neutral. A taxa neutral, no momento atual, é claramente superior àquilo que nós tínhamos no período pré-pandemia e até 2030 deverá continuar a subir. E a taxa neutral é aquela taxa em que os bancos centrais têm que colocar a taxa diretora que é considerada nem estimulativa nem contracionista à atividade económica. E por estes vários fatores, as taxas neutrais estão mais altas hoje do que estavam há 5, 6 anos atrás, por razões absolutamente óbvias e que eu já vos falei aqui. E muito provavelmente as taxas vão continuar a subir para além do que já foi feito, porque nós vimos na última reunião do Fed, o Fed cortou de 3 cortes de taxas, cortou a possibilidade de cortes de taxas de juros apenas para uma este ano, mas nós achamos que provavelmente no longo prazo, para 2025 e sobretudo nas taxas estruturais de longo prazo, na ausência de uma recessão, sobretudo uma recessão mais forte, as taxas de juros vão ter que estar estruturalmente mais elevadas. Portanto, isto parece-nos também relativamente óbvios.
E nós sabemos que as taxas de juros são o instrumento âncora para aquilo que são as avaliações de todas as remanescentes classes de ativos, tendo em conta que, por exemplo, nós atualizamos os cash flows estimados para as empresas, para os lucros das empresas, a uma taxa de juros sem risco, e esta taxa de juros sem risco depende, obviamente, do contexto, da dinâmica de taxas neutrais e das taxas de juros que nós estamos aqui a falar, que vão ser provavelmente estruturalmente mais altas. O mercado está a descontar para setembro cortes já muito próximos, uma probabilidade já muito próxima de 100% para o primeiro corte do Fed, sendo que o Banco Central Europeu, como sabem, no segundo trimestre já fez um corte de taxas, e nos próximos 2 anos, portanto, sobretudo até final de 2025, o mercado assume que o efeito cumulativo de cortes de taxas poderá andar de perto de 2% na Europa e de 1,5% nos Estados Unidos, algo que nos parece, se calhar, em relação às taxas reais, parece-nos relativamente ajustado. Achamos que há aqui algum espaço, pelo menos, para cortes de 50 a 75 pontos base, mas para cortes de 150 pontos base, que é aquilo que o mercado está a descontar no espaço de 18 meses, nós teríamos de ter já uma recessão, seja ela mais suave, sobretudo suave. Se fosse uma recessão severa, então teríamos, obviamente, espaço para quedas mais pronunciadas. E, portanto, o indicador surpresa, medido pela curva americana, é interessante. Está-nos a dizer o indicador macro-composite, que é um índice que agrega como é que os indicadores macro saíram face àquilo que era esperado. Este indicador caiu de forma muito significativa nos últimos meses e, portanto, está-nos a dizer que a economia americana ou vai engendrar por um soft landing, uma desaceleração rápida, mas estabilizada, ou por um hard landing, uma recessão mais agressiva. E nós achamos que provavelmente não vai ser no meio caminho, provavelmente vamos ter um soft landing com uma possível recessão suave ao longo de 2025, que implicaria, ou então uma ausência de recessão, que implicaria a taxas na casa dos 4,5% e face aos 5,5% atuais nos próximos 18 meses. Os spreads continuam relativamente estreitos do ponto de vista de dívida corporativa e num cenário de recessão, obviamente, os spreads deveriam alargar um pouquinho mais, mas do ponto de vista, o que nós aqui achamos é que o ponto de vista de nível absoluto de retorno de yield é francamente atrativo aos níveis atuais, com, enfim, emissões corporate a pagar 4 e tal por cento, com durations até 5 anos, e o high yield com níveis de retorno, como veem aqui, próximos dos 7 a 8%, que nós gostamos, sobretudo em durations mais curtas, até aos 3, 4 anos. Aqui a duração não será, enfim, já não terá este mesmo nível de retorno, mas será qualquer coisa entre os 4% investment grade e os 8% high yield. Teremos alguma coisa de retorno intermédio, com durations mais curtas, e é esse que nós gostamos, essa fatia do segmento obrigacionista. E para terminar, o mercado de ações. O mercado de ações aqui, obviamente, está muito agressivo e tem tido valorizações extraordinárias, sobretudo o Nasdaq e toda a inteligência artificial, que agora finalmente começou a reverter nas últimas 2 semanas, com toda esta história titubeante à volta da saída de Biden da corrida, a entrada de Harris, da tentativa de assassinato a Trump, etc. E de facto, havia um posicionamento excessivo neste segmento. Não é? Toda a gente estava a fazer o mesmo play, era o cavalo de corrida do mundo, a inteligência artificial vai dominar o mundo, a Nvidia vai dominar o mundo, toda a gente estava investido nestes nomes, e portanto é muito normal que quando começa a sair, e algumas notícias, estas empresas provavelmente estavam posicionadas para a perfeição das notícias e para o crescimento explosivo dos resultados, e se alguma coisa falha quando isto está tudo posicionado para a perfeição, os investidores, como estão de tal maneira concentrados neste play, depois saem todos ao mesmo tempo e, como sabemos, as desgraças acontecem, né? Toda a gente sai a correr da mesma porta ao mesmo tempo e, portanto, este play de inteligência artificial que nós gostamos e que não achamos que está aqui um cenário de bolha especulativa a implodir e que vai agora aqui 50% até final do ano, mas é preciso ter algum cuidado. Sempre achamos isso e obviamente, reiteramos a coisa. Obviamente, o AI agora nos últimos 10 dias caiu cerca de 10%, o Nasdaq caiu 7%, o S&P caiu 4%, por exemplo, as small caps, que é um tema que nós gostamos, subiu 15%. Portanto, tem uma valorização relativa de quase de 20% no espaço de 3 semanas, é de facto espetacular, e de facto há aqui temas que nos parecem mais interessantes. Mas o que é de facto, o que eu queria chegar aqui à consideração era, na ausência de uma recessão, que nós não sabemos, obviamente, se ela vai aparecer ou não vai aparecer, mas na ausência de uma recessão, o início do ciclo de easing acaba por ser
um tailwind, ou seja, um sopro de vento favorável, na direção favorável das ações, sobretudo tendo em conta o diferencial dos prémios de risco entre aquilo que é as taxas reais, ou seja, entre aquilo que é o earnings yield, que é o retorno esperado do S&P 500, para as taxas reais a 10 anos dos Estados Unidos, que neste gráfico da direita vocês veem que está acima dos 2%. E quando foi a bolha.com, porque nós estamos a tentar perceber se estamos ou não numa bolha.com em 2024 com a bolha da inteligência artificial, esta divergência das avaliações, ainda assim, dá-nos alguma confiança que o pior cenário não vai acontecer. O pior cenário pode acontecer, que é de facto estas avaliações da inteligência artificial implodirem e toda a gente sair a correr destes temas, mas esse não é o nosso cenário base. É um cenário em que vamos ter dores de crescimento pelo meio e porque tivemos valorizações absolutamente fabulosas e galácticas, é natural que ao longo do tempo vamos ter drawdown desta dimensão, ou seja, 15% em 2 semanas. Não é nada para uma Nvidia que nos últimos 6 meses está a subir 130%, não é? Quer dizer, a Nvidia, se cair 30% ou 40%, continuamos com uma espetacular performance da Nvidia, não é? Portanto, nós temos que perceber também o nosso perfil de risco e o que é que nós estamos a investir, e vamos ter drawdowns, de facto, muito agressivos, independentemente da direção do mercado, estar sólido ou não, e é isto que nós estamos a dizer, que o mercado, na ausência de uma recessão, parece sólido, e se nós olharmos, por exemplo, para a Nvidia, que desde o stock split agora tem tentado com mais fragilidade. As Max 7 até têm recuperado, a Tesla e a Apple foram muito pressionadas, a Tesla ontem levou pancada por causa dos resultados, mas nós temos que perceber que este desempenho das Max 7, que são 7, acaba por concentrar excessivamente o índice e é um perigo. Ou seja, o facto da valoração dos índices ser quase tudo alcançado por estas 7 empresas, as 7 magníficas, acaba por ser um perigo para a economia, porque de facto as 493 praticamente não saíram do sítio, e se algo acontece a estas 7, os índices de ações naturalmente vão cair. Portanto, é uma perda de abrangência do movimento de breadth em inglês, que é a sigla em inglês que se diz, não é? Breadth, abrangência do movimento, que está abaixo dos 70%, ou seja, as empresas acima da média móvel de 200 dias estão abaixo dos 70%, e isto, obviamente, num cenário de retracement é um bocadinho preocupante, que é, aliás, o cenário que nós estamos agora a passar no final de agosto, que é, de facto, estas Max 7 agora a ser um bocadinho pressionadas, e o S&P caiu de 5.700 para 5.400 em praticamente 3 ou 4 dias, porque esta falta de abrangência é preocupante e acaba por encerrar alguns riscos. De facto, se nós pensarmos no retorno year-to-date do S&P 500, 1/3 destes 15% foram só Nvidia. Só a Nvidia é responsável por 1/3 da performance do S&P 500. Portanto, há que ter aqui algum cuidado a estes temas. Reparem, a Nvidia multiplicou por 8 vezes a sua valoração bolsista, sendo que a avaliação caiu para metade, agora já menos de metade, mas acaba por indiciar que, apesar de tudo, os fundamentais continuam a ser sólidos e a empresa tem vindo a entregar. A Nvidia é o cavalo de corrida do mundo da inteligência artificial, todos o sabemos, e até agora não tem desiludido, os resultados vão ser apenas no final de agosto, e pode continuar a surpreender pela positiva e as coisas podem continuar a funcionar bem. Mas esta empresa está posicionada para a perfeição e para a total dominação mundial. Sejamos claros, nós aqui não estamos a apostar que a Nvidia vai dominar o mundo. Nós, a estes preços, já sabemos que a Nvidia vai dominar o mundo. Não, portanto, é importante as pessoas perceberem isso. Não é? Essa aposta que a Nvidia vai dominar o mundo já está feita nos preços atuais. Portanto, a Nvidia está absolutamente posicionada para a perfeição e é preciso também ter aqui algum cuidado. A Bitcoin é outro cavalo de corrida e, de facto, tem exibido uma correlação grande com a Nvidia e acaba por ser um play que nós gostamos de evidenciar. Agora, se nós olharmos para estas Max 7, nós percebemos que a avaliação acaba por estar relativamente alta, com múltiplos PIs na casa dos 45 vezes os lucros, sendo que o pop das bolhas especulativas, quando foi as FANG em 2020, as .com em 2000, ou até ações japonesas no final da década de 80, nós tivemos níveis de avaliação entre os 60 e os 70. Nós agora estamos mais perto dos 50 do que dos 40. Podemos ter um upside de 10, 20% ainda nestas ações se os earnings se mantiverem relativamente estáveis. Se os earnings continuarem a crescer a 20, 30 ou 40%, eventualmente este upside, esta última leg de valorização ainda pode ser mais larga. Mas, de facto, a amplitude do movimento já é significativo, já vamos na casa dos 150% de valorização destas 7 empresas, e isso compara já, apesar de tudo, ainda compara razoavelmente bem com períodos de outras bolhas especulativas. Portanto, em termos gerais,
Achamos que estas empresas podem ainda ter algum espaço para oferecer, mas cuidado, porque elas estão muito descontadas para a perfeição e os drawdowns vão ser muito violentos e muito rápidos, como aliás é o que está a acontecer precisamente agora, e é absolutamente natural, e isso é completamente previsível e natural. Nós só não podemos adivinhar quando é que eles acontecem, mas quando acontecem eles são absolutamente naturais. Em relação aos resultados das empresas americanas, este gráfico é absolutamente espetacular e isto diz-nos bem. Reparem, os lucros das empresas americanas hoje, em agosto de 2024, estão abaixo dos máximos de janeiro de 22. Quer dizer que a economia americana está muito pior do que as pessoas pensam, porque de facto as empresas os lucros estão abaixo de 2022 e se pensarmos em termos reais, os lucros, o que aconteceu é que foi que a inflação cumulativa subiu 25% e os earnings subiram cerca de 25% desde o mínimo. Se nós pensarmos daqui, os earnings subiram 25%, deste ponto mínimo de final de 22. Os resultados das empresas subiram 25%, que na prática replicam a inflação. E, portanto, do ponto de vista, o crescimento real de lucros acaba por ser muito próximo de zero. Significa que até as empresas estão a ter muitas dificuldades a lidar com a inflação, com este subido de preços contínuo, etc. Este jogo infinito de subidas de preços a todo o tipo de bens e materiais. E, portanto, começamos a ter aqui alguns problemas, mas o que é que isto nos diz? Este gráfico diz-nos que a melhor forma de estar protegidos à inflação é estar exposto no mercado de ações, tal como o mercado imobiliário. Isto é lógica, nas universidades nós aprendemos isto, não é? Tipo, o hedge de inflação clássico é o mercado imobiliário e é o mercado de ações. E, portanto, se nós acreditamos que a inflação vai estar estruturalmente desancorada entre os 3% e os 4% ao longo de toda a década até o final de 2030, o mercado de ações e imobiliário continuam a ter algum valor relativo interessante ainda para a frente, tanto mais porque se nós pensarmos numa forma agregada do S&P 500, agora se excluirmos a perspectiva das magníficas 7, o S&P 500 subiu 100% no espaço de 5 anos e nos períodos das bolhas, que nós tivemos, por exemplo, das .com e das FANG, quer dizer, das FANG não tanto, mas nos períodos da década de 80, 90 e no período da .com no início de 2000, o S&P subiu mais de 200%. E, portanto, nós ainda estamos aqui. Ainda temos algum espaço, eventualmente, para os índices continuarem a corrida. Agora, nós temos preferência por setores em que o risco-retorno nos parece mais bem posicionado, como o segmento de quality, o segmento de small caps, que nós falámos, e que estão a performar espetacularmente com o mercado, digamos assim, de certa forma, em meltdown nas últimas 2 semanas. O play financeiro também parece um play interessante. Por exemplo, se Trump é eleito, setores mais correlacionados com a economia real, como banca, energia, já não vou falar de armamento, que isso não é ESG compliant, mas se nós pensarmos sobretudo banca, small caps e energia, são temas que vão performar bem com a eleição de Trump, mas mesmo que seja Harris, quer dizer, nós vamos ter estes plays a performar bem porque do ponto de vista de avaliação e de preço estão amplamente descontados face ao que nós temos, à excessiva exuberância e euforia que nós vemos em todo o lado do ponto de vista do setor tecnológico. Outro tema interessante, que é utilities, que nós gostamos, está muito relacionado com o re-rating das avaliações das utilities americanas em relação à Europa, porque as utilities vão ter uma explosão de consumo, do ponto de vista de consumo de energia tradicional, por via da implementação da inteligência artificial até ao final da década, e esta é uma segunda derivada de estar exposto ao play de inteligência artificial, eventualmente com menos riscos do ponto de vista de avaliação e de downside potencial, se as coisas virarem para o lado contrário. Eventualmente aqui estamos um bocadinho mais protegidos. E é interessante verificar, este re-rating das avaliações foi mais feito nos Estados Unidos do que na Europa, precisamente porque na Europa há algum esforço para regular, digamos, a velocidade de implementação da inteligência artificial, ao passo que nos Estados Unidos é basicamente a todo o vapor que a inteligência artificial se vai implementar até o final da década. Outro tema que nós gostamos para acabar é, de facto, o setor de healthcare, que é um setor que é muito resiliente ao ciclo económico, e se nós estamos num final do estágio do ciclo económico, seja com soft landing, com uma recessão mais suave ou com uma recessão mais dura, o healthcare acaba por ser um setor que acaba por performar bastante bem, e sobretudo há o segmento de healthcare, que é a questão dos diabetes e da obesidade, que tem uma expectativa de crescimento de receitas cumulativo anual, na casa dos 50% em 2030. É quase um play de NVIDIA dentro do segmento de healthcare, este play que nós gostamos de subsegmento de diabetes e obesidade, do qual a Eli Lilly e a Novo Nordisk têm um posicionamento dominante, ou seja, a Eli Lilly e a Novo Nordisk são basicamente a NVIDIA do setor de healthcare, e reparem no re-rating das avaliações na Europa e nos Estados Unidos, acaba por ser bastante mais equilibrado em relação à divergência que nós vimos nas utilities americanas. Este é um tema que nós também gostamos e que identificamos. Small caps, utilities, healthcare,
quality, tudo temas de ações interessantes, e depois uma pontazinha agora de tecnologia que pode fazer sentido agora aumentar a exposição, tendo em conta este drawdown muito agressivo do Nasdaq e das Max 7, que é preciso ter em conta, sobretudo para os resultados da Nvidia no final de agosto, perceber exatamente qual é que é a direção. Meus caros, estas de facto eram as ideias-chave que nós queríamos passar relativamente ao outlook do terceiro trimestre de 24. Aproveito desde já para vos desejar umas boas férias, se for o caso, no mês de agosto aqui, e de facto muito ansioso depois para retomar em setembro a reentrée com eventos presenciais, com este tipo de gravações, mas o importante é que espero que tenham gostado e que tenha sido do vosso agrado, e com certeza estaremos muito em breve de volta para eventos do género. Um abraço, tudo a correr bem e bons negócios e bons investimentos. Até breve.